Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como a gente faz de praxe, é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos e todas as pessoas que nos visitam por estarem interagindo conosco, seja postando seu comentário ou enviando a sua crítica. A você que não é inscrito aqui no canal, faça o convite. Se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. Só vocês clicarem no link que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade para a gente poder interagir e dialogar sobre assuntos referentes ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, a gente vem gravar o pré-jogo entre Vasco e Goiás encarecidamente. Peço a todos para que me acompanhem até o fim. A gente optou em gravar este vídeo hoje, no sábado, porque amanhã é Dia dos Pais. Aproveito o ensejo para poder estimar Feliz Dia dos Pais para cada inscrito, para toda pessoa que for ver esse vídeo aí. Parabéns! A gente vai tratar aqui da atualidade, vamos falar de confrontos emblemáticos, vamos passar uma estatística também referente aos confrontos entre Vasco e Goiás que ocorreram ao decorrer da história. Vamos lá, meus amigos. Vasco e Goiás se enfrentarão amanhã, dia 11 de agosto de 2019, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ocorrer no Serra Dourada às 19 horas. Esse jogo terá transmissão do Sport TV. Até aqui, Vasco e Goiás se enfrentaram 44 vezes. O Vasco leva plena vantagem nos confrontos diretos, com 21 vitórias contra 11 derrotas e 12 empates. O último confronto que ocorreu no Serra Dourada entre Vasco e Goiás foi no dia 13 de setembro de 2016. Esta partida acabou com um placar de 1-1, jogo este referente à Série B do Campeonato Brasileiro. Quem marcou o gol do Vasco aos 77 minutos foi o Marcelo Matos. Mais tarde, no finalzinho do jogo, aos 86 minutos, o Léo Gamalho empataria a partida e esse jogo acabaria 1-1. Naquele ano, ainda pela Série B, Vasco e Goiás também se enfrentaram em São Januário. O Vasco ganhou de 1-0, gol do Andrezinho, gol que aconteceu no segundo tempo, um cruzamento que veio pela direita, o Andrezinho cortou o zagueiro e fez o gol. Gol que foi feito de frente para a estátua do Romário. Me lembro muito bem porque eu estava lá em São Januário nesse dia. Confrontos emblemáticos entre Vasco e Goiás. A gente pode citar aqui a Copa do Brasil de 2013, onde o Goiás vence a primeira partida no Serra Dourada por 2-1. O Vasco volta para o Rio com a obrigação de vencer. O Vasco coloca por opção de jogar esse jogo aí no Maracanã.
a gente vence por 3-2. Na soma dos resultados fica 4-4, mas o Goiás acaba passando de fase por ter feito um gol a mais na casa do adversário. A gente pode citar outro jogo emblemático aqui, que pessoalmente eu jamais vou me esquecer. Em 1989, ano este que o Vasco conquistou o bicampeonato brasileiro. O Vasco tinha um grande time. O Vasco ganhou em São Januário por 4-1 do Goiás. Essa é a maior goleada da história entre os confrontos. Esse jogo ficou muito gravado na memória de todo vascaíno, porque foi a estreia do Bebeto com a camisa do Vasco jogando em São Januário. Como falei, foi 4-1. Os gols do Vasco foram marcados pelo zagueiro Célio Silva de falta, um canudo de fora da área. Bismarck fez um gol, Mazinho fez o outro gol e o Bebeto fez um golaço de falta. Gol muito bonito, e o Bebeto estrearia marcando um gol com a camisa aí do Vasco. Quem fez o gol do Goiás naquela ocasião foi o nosso Túlio Maravilha, que jogava no Botafogo. Meus amigos, atualmente o Vasco ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Até aqui o Vasco fez 12 gols, levou 18 gols, tem um saldo negativo de 6 gols. O Vasco vem de um empate lá em Cariacica com o CSA, jogo este que a gente foi roubado, o juiz deixou de dar um pênalti. O Vasco até aqui tem 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Goiás, que vem numa crise aí, está em 12º lugar, ainda está nessa posição porque fez um bom começo de campeonato brasileiro. O Goiás está com 17 pontos e o Goiás vem de 2 derrotas acachapantes aí. 6-1 para o Santos e 2-0 jogando contra o Corinthians. Jogo este que foi no meio de semana devido a um jogo que estava atrasado. A campanha do Goiás é a seguinte: o Goiás tem 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Goiás que mudou essa semana de técnico. O novo técnico do Goiás é o Ney Franco. Bem, essa semana o Vanderlei Luxemburgo ele fez algumas mudanças no time do Vasco. A gente trouxe isso aqui no decorrer da semana. Ele fez 2 mudanças. Ele tirou o Bruno César do time e o Marquinho e optou em colocar o Cáceres e o Marcos Júnior. O Cáceres vai jogar na lateral direita, o Pikachu será deslocado para a ponta direita e o Marcos Júnior vai fazer aquela função de terceiro volante ali no meio campo do Vasco. O menino Thales Magno ele foi efetivado como camisa 9, começa titularíssimo, fez 2 gols aí no jogo treino aí de sexta-feira. Um dos gols foi belo. Desfalque para essa partida aí, a gente não vai poder contar com o Sidão, que é jogador lá do Goiás. A gente ainda não vai poder contar com o Breno e com o Ramon, que estão fazendo ainda o seu trabalho aí de transição para poder voltar. E o Vasco tem totais condições de voltar para o Rio de Janeiro com resultado positivo. Particularmente, acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo realmente deveria arriscar, colocar uma equipe mais rápida, buscando fazer gols, visto que a equipe do Goiás não se encontrou ainda pós-paralisação da Copa América.
né? Goiás tomou um vareio aqui para o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, 6-1, aí perdeu outro jogo de 6-1, aí 2-0. Então o Goiás vem numa decrescente nesse campeonato brasileiro aí. O Vasco, por sua vez, melhorou muito com Vanderlei Luxemburgo. Após Copa América, o Vasco cresceu bastante, principalmente defensivamente, com o retorno do Castan, ali com Henriques. Então o Vasco tem tudo para poder fazer um jogo de igual para igual. O Vasco, que tem mais de um ano que não vence fora de casa, não pensem que vai ser um jogo tranquilo, porque não vai ser. O Goiás também precisa sair dessa situação, mas hoje só 3 pontos separam o 15º, que é o Vasco, ao 12º, que é o Goiás. E conforme eu falei, o Vasco tem totais condições de vir com resultado positivo, ir para 17 pontos, para a gente poder enfrentar o bônus do campeonato, que é o Flamengo. O Flamengo é certeza de que a gente vai ganhar, que vai ser um jogo tranquilo, e a gente vai estar torcendo muito aí pro Vasco aí amanhã. Meus amigos, amanhã a gente vem trazer o pós-jogo. Possivelmente não vou fazer vídeo na parte da manhã, porque é dia dos pais amanhã. E assim que o jogo acabar, a gente vai tomar aquela água, descansar um pouquinho, e a gente vem trazer tudo aqui sobre Vasco e Goiás. Espero com resultado positivo e com uma vitória aí. Meus amigos, obrigado pela atenção. Feliz Dia dos Pais a todos e Vasco neles. Valeu!